É Cântico de Sião chegando a seu lar, a sua casa mais uma vez. É Cântico de Sião trazendo para você as boas novas de alegria, as boas novas de paz, as boas novas de salvação a todos aqueles que desejam a graça de Deus, o poder de Deus na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor para todos sempre. O seu nome seja louvado para sempre e sempre e sempre. A todos os nossos hermanos hispanos que hablam espanhol, Deus lhe bendiga em nome de Jesus, lo Hijo de Dios. Oh, aleluia! A todos os nossos irmãos que falam português de Portugal, brasileiros, cabo-verdianos que falam a língua portuguesa, a língua de Camões, sejam bem-vindos em nome de Jesus ao programa Cânticos de Sião. Aqui estamos com todo vapor para proclamar a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que dá vida, a palavra que liberta, a palavra que traz transformação nas nossas vidas. Aleluia. Irmãos, aleluia, nós estamos já um mês andando no alerta de Apocalipse. Aleluia, o livro dos livros, esse livro maravilhoso na qual Deus usou o profeta João para nos deixar essas mensagens tão lindas e tão maravilhosas para nós. Quero convidar todos os irmãos que falam português cabo-verdiano daqui da cidade onde nós moramos, que sejam bem-vindos, e você é nosso convidado especial para assistir juntamente conosco, para louvar ao Senhor juntamente conosco, todos os domingos às 7 da noite, ali na 844 Acushnet Avenue, New Bedford, Massachusetts, para a glória de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eu gostaria de pedir ao meu técnico que, por favor, coloque meu relógio em funcionamento para que eu possa me orientar, porque está parado. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Iremos começar agora a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Alô, Jeia. Glória a Deus. Jeia. Jeia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu penso que ele não está ali. Deu uma saidinha. Jeia. 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 O relógio. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Já está em funcionamento. Aqui estamos. Irmãos, mais uma vez nós iremos falar aqui. Eu agradeço a todos os irmãos que já estão aqui no Facebook, a todos os irmãos que estão aqui no YouTube já nos assistindo. Nós iremos falar mais uma vez aqui sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículos 14, verso 9 a 22. E Apocalipse capítulo 1, versículo 9 a 13. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. E eu quero ler para os irmãos, muitas pessoas lêem o livro de Apocalipse, eles têm medo, têm assombro do livro de Apocalipse, mas o livro de Apocalipse, irmãos, é o livro da verdade, que diz assim, ele começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele é enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, que leem as palavras desta profecia. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que bem-aventurados são aqueles que ouvem, que leem as palavras desta profecia. E também, irmãos queridos, Apocalipse capítulo 22. Ok. E diz assim, então mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Aleluia. Que sai do trono de Deus. Um rio de águas terapeutas, um rio de água quentes. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmã Sancleide, Deus te abençoe. Irmã Andréia, Deus te abençoe. Deus abençoe todos os irmãos que já estão entrando aqui no programa Cântico de Sião. Então, amados irmãos, nós lemos aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 1, de 1 ao 9, mas nós lemos de 1 ao 3, ok, irmãos? E aqui no capítulo, no versículo 4, diz dedicatória às 7 igrejas da Ásia, que é a qual nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Meus amados irmãos, eu creio que João disse, eu, João, irmão vosso companheiro na tribulação,
no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês? Aleluia. O que vês? Escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirnas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Ao anjo que está na igreja em Laodiceia, disse o Senhor: escreve estas coisas. Diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, não és quente, nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres colírio, ouro e ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifestes a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, e eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, disse o Senhor, como eu venci, diz o Senhor. E sentei-me com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quero vos falar nesta noite sobre a restauração do fervor espiritual. Boa noite, irmã Magda, Deus te abençoe. Sobre a restauração do poder espiritual. Os tempos sombrios de perseguições à igreja haviam chegado desde que Nero, com 17 anos de idade, tornou-se imperador de Roma no ano 54 da era cristã. Nero era um homem louco, violento, devasso, sanguinário. Irmãos, nós temos hoje muito que aprender aqui, muita coisa boa aqui do livro de Apocalipse. Ele mandou matar, irmão, sua própria mãe, na história diz, e outros membros de sua família. Desde que este homem tornou-se imperador, é que as nuvens escuras se formaram no horizonte, pelo pré-anunciando a chegada de uma terrível tempestade sobre a igreja do Senhor. 10 anos depois, aleluia, no ano 64, especialmente ao dia 17 de julho de 64, este mesmo imperador, segundo os melhores historiadores, querendo construir uma Roma mais bela por causa de sua megalomania. O que é megalomania? É um transtorno psicológico, ok, irmãos? A megalomania é um transtorno psicológico definido por delírios e fantasias que não existem, ok? De poder, relevância à onipotência. Megalomania é caracterizada como uma exagerada autoestima a si próprio das pessoas em suas crenças e em seus poderes. Então existe isso, irmãos, ou seja, querem fazer-se deuses. Aí está explicado sua doença, e Nero, possuindo por esta doença, colocou fogo na capital do Império Romano e subiu para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangida sua lira, enquanto ele, em seus delírios, assistia os espetáculos, as suas chamas devorando a cidade de Roma. A história conta, meus amados irmãos, que foram 7 noites e 6 dias de incêndio, e de 17 de julho a 24 de julho de 64, quando ele incendiou, acabou a cidade, estava destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham se destruído. Os 4 bairros restantes, deusamente povoados por povos judeus, aleluia, e cristãos, dá a Nero um alibi, ok, irmãos? Ou seja, você sabe o que é um alibi, irmãos? É inacreditável uma coisa dessa. Dá um alibi para ele, ou seja, uma prova de inocência do réu,
que ele estava em outro lugar na hora do crime. Mas isso não é verdade, porque a história não fala. Foi ele quem fez todas essas maldades. E ela fica livre, a pessoa fica livre. Isso se chama o quê? Alíbi, ok? E este alíbi deu a Nero a vez de colocar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Já pensou, irmãos? Nos crentes. E começa, então, a brutal e sangrenta perseguição, ok? Contra a igreja. Dizem os historiadores que naquela época faltou-lhes madeira para se fazer cruzes. Por quê? Porque ele crucificou tanta gente, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados em Roma. Os crentes eram amarrados em postes, como cobertos de piche, incendiados vivos. Vocês já pensaram, meus amados irmãos, que tribulação? Para iluminar as noites de Roma, um massacre total, uma chacina total, ok, meus amados irmãos? 2 anos depois, 66, explode uma rebelião dos judeus em Israel. Isso porque uma sinagoga judaica havia sido profanada em Cesareia Marítima. Os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma, Israel, se rebelaram contra Roma, ok? E Roma manda para lá o general Tito, ok? Para tentar controlar aquela rebelião. 2 anos depois, ano 68, o imperador Nero está numa situação insustentável, ok? Com o Senado romano e o Senado depõe ao imperador, aleluia. E ele, desesperado, tira a sua própria vida, se mata. 2 anos depois, anos 70, a rebelião de Israel em Israel está se tornando mais perigosa e incontrolada. E então o general Tito cerca a cidade de Jerusalém e invade-os e destrói a cidade de Jerusalém. Queima o templo da cidade de Jerusalém e passa ao fio da espada milhões de judeus e milhões de cristãos que ali estavam naquele lugar. E promove aquilo que nós chamamos de quê? Da maior dispersação dos judeus. Ok, irmão? De todos os tempos. Aleluia. Desde os anos 70 até o 14 de maio de 1948, vocês sabem da história. Quando Israel retorna a território, neste mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano na cidade de Roma. É numa festa de 100 dias de inauguração. Mais de 10 mil crentes foram o quê? Foram mortos. Foram mortos com requintes de crueldade. Os crentes eram enrolados em peles de animais e jogados nas arenas para que os animais viessem e pisassem, para que os leões viessem, famintos, e devorassem, ok, irmãos? E isso também, irmãos, para os leões famintos da Líbia devorarem. Ano 86, ok? Assume o governo de Roma Domiciano. E este imperador é chamado de um segundo Nero por causa da perversidade, que ele era tão mau, que ele era tão ruim. É o primeiro imperador a roubar para si o título de senhor. Quer dizer, ele mesmo se deu o título de senhor. Senhor, ele se chamou de Deus, né? Ele se chamou de Deus, pois foi este imperador Domiciano que deportou o apóstolo João, como eu já contei aqui para os irmãos, então, pastor da igreja de Éfeso, na capital da Ásia Menor, para a ilha de Patmos, ok, irmãos? Um velhinho já de 99 anos. Vocês já pensaram? Na ilha de Patmos, no Meregeu, a ilha de Patmos. Vocês estão seguindo aqui, irmãos, os históricos? Olhem, amados, e vale a pena destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos do Senhor, Jesus Cristo, já estavam mortos pelos viés dos martírios da vida, na qual eles faziam tanta maldade com o povo de Deus, representando um grupo apostólico vivo, e certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus, que era o apóstolo João, ok? Então ele isolou e o encerrou, e o prendeu naquela ilha vulcânica. Era uma ilha que tinha muitos vulcões, irmãos. Vejam a maldade. Mas quando todas as portas se fecharam para João, Deus abre uma porta no céu para João. Ok, irmãos?
Deus abre uma porta no céu, ok? Deus abre uma porta no céu. Quando as terras daqui, as portas daqui se fecham, Deus abre um portão. Deus abre uma porta. Deus abre as janelas dos céus, aleluia. Ok? E ele disse assim, sobe para cá, João, e eu te mostrarei aqui as coisas que talvez aconteça. Não, as coisas que podem acontecer. Mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer, na verdade, nos tempos mais sombrios da história dos cristãos, aleluia. Ou nos tempos mais amargos da igreja. Deus continua no trono, aleluia. Deus não saiu do trono. O Senhor Jesus Cristo continua no trono. Irmãos, vamos ficar aqui porque essa mensagem é uma mensagem de glória. É uma mensagem de poder. E nós precisamos de ouvir essa mensagem para nós espalharmos pela igreja aquilo que o Senhor está falando. Ok, irmãos? Então, nos tempos mais amargos da igreja, Deus continua no trono. E Ele continuava governando os destinos de seu povo. Aleluia. Aquele era um dia de domingo. Era o dia do Senhor, quando João diz a Bíblia, escuta na voz de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livros, ok? Escreve em livros. E manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirnas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok, irmãos? Esse assim, envia as igrejas. Quem falava com ele, ele não vê. Quem falava com ele, mas ele vê 7 candeeiros. Aleluia. 7 candeeiros entrando no meio das 7 igrejas. Louvado seja Deus. E no meio das igrejas, um semelhante ao Filho de Homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus, irmãos, na igreja. E é através da igreja é que o mundo pode ver Jesus. Aleluia. Mas o Cristo que João vê não é um Cristo suando sangue. Não. O Cristo que João vê não é um Cristo que está saindo profundamente angustiado ali daquele local até a morte, prostrado sobre seus joelhos, com o rosto em terra, clamando e chorando, suando sangue. O Cristo que João vê não é o Cristo angustiado do Getsêmani. O Cristo que João vê é o Cristo, como é que diz? O Cristo vencedor, o Cristo vivo, o Cristo que venceu a batalha, que venceu a guerra na cruz do Calvário, que morreu, que reviveu, e agora está dizendo, sobe para cá, João, porque eu sou contigo, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Não é o Cristo, João não vê aquele Cristo que foi esbordoado e cuspido, não. Não é o Cristo do sinédrio judaico, que o Cristo que João vê é o Cristo espancado e humilhado e ultrajado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo, aleluia, que caminha em sangue, ou seja, embaixo de sangue, não. De um lenho pesado, não. Sobre os apupos e vaias de uma multidão insana, ensanecida, aleluia. Jesus sofreu toda a nossa dor, Jesus sofreu todos os nossos problemas, Jesus sofreu todos os nossos pecados, Jesus sofreu toda a nossa angústia, aleluia. Ele levou sobre ele o castigo, aleluia, a Bíblia diz que ele levou sobre ele o castigo que nos traz a paz. João vê aqui, o que João vê aqui agora, irmãos, é o Cristo, irmãos, pregado numa cruz? Não. Ele vê um Cristo ressuscitado, um Cristo glorioso, um Cristo que tudo pode, um Cristo que tudo faz. Esse é o Cristo que João vê. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Então, irmãos, tem até um hino que diz assim, não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblantes de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, pois assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Um dia nós iremos contemplar a Jesus como ele é.
Aqui como João viu, ele não viu o Cristo crucificado, ele não viu o Cristo ali no Calvário, mas o Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor, é o Cristo onipotente, é o Cristo todo-poderoso. Seus cabelos são brancos como a branca lã. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão Júlio Neves Nunes, seja bem-vindo ao programa Cântico de Sião. Irmã Islane, seja bem-vinda lá de São Luís, entrando aqui no Cântico de Sião. Então, amados, o Cristo que João vê é o Cristo vencedor. Aleluia. Não é aquele Cristo de cabelos ensanguentados, grudados no seu corpo. Não. Encebados de sangue e poeira, não, mas seus cabelos agora são dourados, são como a branca lã, é como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, e não estão mais empapuçados de sangue, mas os seus olhos refletem fogo puro, reflete uma luz poderosa. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Não é mais aquela voz embargada que dizia, eu quero água, eu tenho sede. Louvado seja Deus, mas é como voz de muitas águas, seus pés não estão mais presos no lenho, mas são como bronze polido, suas mãos não estão mais ensanguentadas, esmagadas, mas sustentam a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol, aleluia, glória a Deus, no seu fulgor. E quando João vê esse Cristo da glória, ele não aguenta e cai como morto aos seus pés. E o Cristo da glória põe a mão direita sobre ele e diz, não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte, da vida e do inferno. Amados, que nós adoramos nesta noite. Que Deus é que você está servindo nesta noite. Que Deus é que você está servindo. É o Cristo vivo ou o Cristo morto que você está servindo? Irmãos, nós temos que buscar o Cristo vivo, ok? Mas é o Cristo que esteve morto que João viu. É o que está vivo para sempre. Aleluia. Pelos séculos dos séculos ele ressuscitou. Ele está vivo, ele está à direita do Pai Todo-Poderoso, intercede por nós. E ele há de voltar um dia com grande poder e grande glória para buscar a sua igreja. Aleluia. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para sempre seja louvado o seu nome, aleluia, glória a Deus, aleluia. Este verso, irmão 13, agora nos informa que João vê no meio das igrejas e nesta noite Jesus está caminhando no nosso meio, aleluia. João vê no meio das igrejas, ok, irmãos? Um Cristo ressuscitado, um Cristo glorioso, um Cristo que ressurgiu, um Cristo poderoso, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. E esse Cristo está aqui, esse Cristo está aí perto de você, esse Cristo está na sua casa, esse Cristo aonde você vai, se você confia nele, ele está com você, aleluia. E é por ele estar aqui, é que podemos ter esperança que algo maravilhoso já está acontecendo aqui e agora. E é porque ele vive que os cativos podem serem libertos, que os enfermos podem serem curados, aleluia, que os perdidos podem serem salvos. Agora, irmãos, louvado seja Deus, aleluia. Mudando para o capítulo 2, verso 1, somos informados que Jesus está presente no meio da igreja, aleluia. E ele está andando no meio da igreja, no nosso meio, porque você é a igreja de Cristo, aleluia. Ele não está andando para assombrar a igreja, não, mas para examinar a sua igreja, para investigar a sua igreja, para corrigir a sua igreja, para disciplinar a sua igreja também, para fazer promessas à sua igreja. E na medida que ele anda no meio das 7 igrejas, aleluia, ele tem esse estribilho, irmãos, que se repete em todas as cartas de Apocalipse. E que, aleluia, esse estribilho é este. Você pode perguntar, eu conheço, Jesus disse, eu conheço, oh, rabalabachuri cantalamanaia. Ele disse, eu conheço as tuas obras, disse Jesus, aleluia. Glória a Deus. Olhem para 5 dessas igrejas, irmão, dessas 7 igrejas. Jesus usa a mesma expressão para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia. Jesus está usando a mesma expressão para a igreja de Laodiceia. Ele vai dizer assim,
Eu conheço as tuas obras. Tudo aquilo que você pensa que os outros não sabem, Jesus sabe. Jesus conhece o seu coração e a sua alma. Aquilo que você fechou a porta para ninguém vê, Jesus viu, Jesus vê, Jesus estava lá, aquele cujos olhos são como chama de fogo que está vendo. Ele mesmo conhece as nossas obras e ninguém mais, meus amados irmãos. Aleluia. Mas a igreja de Esmirnas, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus usou outra expressão. Ele vai dizer: eu conheço a tua tribulação e a tua tristeza. Remanturi canta lamanaias. E Deus está falando com você esta noite. Deus está te dizendo: eu conheço tua aflição, eu conheço teu desespero, eu conheço tuas lágrimas, eu conheço tua dor. Oh, irmãos, vocês não sabem quantas vezes, irmã Farrida, Falco, Deus lhe abençoe, amada. Vocês não sabem quantas vezes eu vim para Capuqueibo com meu coração ferido. Eu passo a semana lendo a Bíblia para trazer essa mensagem. E eu digo: Senhor, toca nos corações e nas vidas. Irmã Glaucia de Brasília, Deus abençoe você ao programa Cântico de Sião, minha querida. Glória a Jesus. Irmãos, vocês não sabem, muitas vezes eu estou aqui com a minha alma doendo, com meu coração ferido, mas eu digo: Senhor, Tu és aquele que faz tudo como te convém. Tu és o Deus que está andando no meio das igrejas, no meio dos 7 castiçais de ouro. Deus ouve o teu gemido, Deus ouve tua dor, Deus vê tuas lágrimas. Oh, aleluia, glória a Jesus. Ele conhece tuas noites indormidas. Ele conhece tuas madrugadas de insônia, como Ele conhece as minhas, aleluia. Ele conhece os soluços do teu coração. Ele conhece os soluços do meu coração. Ele sabe os dramas da minha alma e da sua alma, na qual nós vivemos com as nossas famílias. Ele sabe o que nos machucam e fere a nossa vida. Ele sabe e Ele diz: eu estou sentindo a tua dor, aleluia. Jesus está sentindo a sua dor, ok? Mas Jesus me choca, irmãos, porque você e eu temos ideia o que é ser uma igreja rica. Nós sabemos. Sim, a gente tem uma ideia o que é isto. Portanto, o que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros, é uma igreja que tem um tempo suntuoso, é uma igreja que tem um orçamento robusto, é uma igreja que tenha muita gente influenciada na sociedade. Esta é a visão que nós temos de uma igreja rica, não é verdade? Mas é cuminoso que Jesus se dirigia à igreja mais pobre da Ásia. E ele diz: conheço a tua pobreza, aleluia. Conheço a tua pobreza, mas tu és rica, diz o Senhor. Aleluia. Porque o importante, irmãos, não é ser rico aqui na terra, mas ser rico no céu. O importante não é ser rico na avaliação dos homens, mas ser rico no entendimento de nosso Deus. Aleluia. Irmã Renata Teixeira, seja bem-vinda, amada. Deus te abençoe. Por outro lado, a igreja mais rica da Ásia, a igreja que tinha mais a autoestima da Ásia, a igreja que se olhava no espelho e dava nota máxima para ela, ok? Para si mesma. A igreja que dizia: estou rica, estou abastada e de nada tenho falta, ela dizia. Jesus olha e faz outro diagnóstico, aleluia, e diz: tu és pobre, tu és miserável, tu és cega, tu és nua, tu és triste. Agora, para a igreja de Pérgamo, Jesus usa outra expressão. Ele diz assim: olha, eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Já pensou, irmãos? A igreja, e Jesus falando isso com a igreja: tu estás no trono de Satanás. E você se pergunta: mas por que Jesus disse isto acerca da igreja de Pérgamo? E nós poderíamos ter pelo menos 2 pistas, meus amados irmãos, ok? Para entender o que Jesus está falando. Vocês sabem que Pérgamo era a 2ª maior cidade da Ásia, aleluia. Só perdia para Éfeso, que era capital, quando se disputava na Ásia Menor
qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano como um deus? Pérgamo ganhou, ok? Ganhou a concorrência de Éfeso. E Pérgamo construiu o primeiro templo de adoração ao imperador. Possivelmente o que Jesus está dizendo aqui é que qualquer lugar onde um homem seja venerado, onde um homem seja cultuado, ok? E adorado, aí está o quê? O trono de Satanás. Porque os humanistas, o humanismo é satânico. Deus não aceita, meus amados irmãos. Todo culto à personalidade é de inspiração satânica, ok? E a segunda razão, possivelmente, é porque Pérgamo hospedava o templo de Esculápio. Vocês sabem quem foi Esculápio? Ele foi um deus pagão, Esculápio. Era representado por uma serpente. Vejam só, irmãos, que cegueira. E pessoas vinham do mundo inteiro a Pérgamo para serem curados por este deus serpente chamado Esculápio. E é por isso que até hoje, quando você vai a seu médico, ou eu vou a meu médico, nós vemos que eles têm um símbolo no seu jaleco, ok? De uma cobra, tipo assim, numa balança e uma cobra, ok, irmãos? Ali, naquele jaleco, ok? Você vai ver isso abordado ali no seu jaleco branco, ok? Do seu médico, que eu estou falando, no seu jaleco branco do seu médico. Uma serpente. Vocês já prestaram atenção? Se vocês não prestaram atenção, preste atenção nisto, ok? Então, isto veio da onde, irmãos? Esta sigla veio de Pérgamo. Isto vem de Esculápio, que é um deus morto. Isto vem do Deus da cura. E o que Jesus está nos dizendo é possivelmente o seguinte: qualquer ídolo criado ou forjado pela mente humana é de inspiração o quê? Satânica. Porque o ídolo de si mesmo é nada disso, Senhor. Ele é pedra, gesso, é barro, é morto, ok? É ouro. Ele é prata. Ele não tem vida em si mesmo. E quem está por trás do ídolo são o quê? São demônios. Mas o que é curioso, irmãos, é que onde Satanás tem um trono, ali Jesus estabelece várias igrejas. Os irmãos já prestaram atenção nisso? Oh, glória a Deus! Sente na sua casa, leia sua Bíblia no livro de Apocalipse e você vai descobrir coisas tremendas no livro de Apocalipse. Então Jesus agora vai ali e estabelece igrejas, aleluia. E à medida que ele anda, ele faz elogios para duas igrejas. Na verdade, só tem elogios, mas censuras as outras, ok? Mas estas duas, nenhuma censura. Para quais igrejas? Esmirnas, a mais pobre, e Filadélfia, a mais fraca. Ok, irmãos? A mais fraca. Jesus disse a Esmirna: tu és pobre, mas aqui em cima tu és rica, disse Jesus. Ok? Para Filadélfia, Jesus disse: eu conheço tuas obras, tu tens pouca força, mas coloquei diante de ti uma porta aberta. Aleluia. E a porta que eu abro, o homem não fecha, e a porta que eu fecho, o homem não abre. Aleluia, louvado seja Deus. Ninguém pode abrir a porta que Deus fecha. Mas para as 4 igrejas, Jesus Cristo vai fazer elogios e censuras. Jesus elogia, por exemplo, a igreja de Éfeso pela sua, aleluia, pela sua integridade doutrinária. Aquela igreja não suportava os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos mestres que se diziam apóstolos, mas não eram, que se auto-intitulavam apóstolos, mas não, nunca foram constituídos apóstolos pelo Senhor Jesus Cristo, que queriam tomar de assalto como lobos varozes as ovelhas de Cristo, e aquela igreja resistiu aos falsos profetas. Aleluia, louvado seja Deus. Ela resistiu aos falsos mestres. Aquela igreja não abriu portas para os falsos, para as falsas doutrinas. E Jesus elogia aquela igreja por isto, ok? E Jesus elogia, mas a igreja dizendo o seguinte: eu sou a teu favor porque você odeia as obras dos nicolaítas, ok?
os quais eu também odeio. Os nicolaítas, irmãos, eram aqueles povos que induziam o povo a imoralidade, a prostituição. E o que é que Jesus está querendo nos ensinar com isto? Resposta: nenhuma igreja pode agradar ao Senhor Jesus Cristo se esta igreja não zela pela sã doutrina, pela fidelidade, pela palavra de Deus. Nós temos autoridade para mudar a mensagem, para agradar as pessoas. O papel da igreja não é ser popular. A missão da igreja, o compromisso da igreja é ser fiel ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então o papel da igreja é ser fiel. Não podemos pregar o que o povo quer ouvir. Nós precisamos pregar o que as pessoas precisam ouvir. Aleluia. Nós não pregamos para arrancar aplausos. Nós pregamos para levar as pessoas ao arrependimento. Porém, Jesus Cristo diz assim: eu tenho uma coisa contra ti. Mesmo assim, quando Jesus elogiou ela, mas Jesus disse: eu tenho algo contra ti. Aleluia. Irmão Carlos, seja bem-vindo, amado, em nome de Jesus. Eu tenho algo contra ti. É que tu abandonaste o teu primeiro amor. Amados, eu acho isso interessante. É muito perigoso, porque às vezes, até na defesa da sã doutrina, nós podemos perder a piedade, o fervor espiritual. De repente, mantemos a ortodoxia, a fidelidade doutrinária como é que diz? Nas igrejas, ok, irmãos? Nós, às vezes, conservamos, né, a ortodoxia, a fidelidade doutrinária, ok? Em Toikita, mas perdemos o entusiasmo, perdemos o fervor, perdemos o fogo do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! E eu quero lhe dizer que a ortodoxia é a sã doutrina, é boa, é necessária, é inegociável, ok? Mas não basta, a Bíblia diz, is not enough, aleluia. Não é bastante, Deus disse não é bastante. Glória a Deus, aleluia. É preciso ter luz na cabeça, é fogo no coração, aleluia. Glória a Jesus. Nós não podemos separar o que Deus uniu. Teologia é vida. Doutrina é ética. Ortodoxia e piedade, credo e conduta. Agora, preste bem atenção, que Jesus vai se dirigir à igreja de Tiatira e vai elogiar aquela igreja. Tiatira é exatamente o oposto de Éfeso, ok, irmãos? Para Jesus elogiar agora a igreja de Tiatira, porque agora quando ele elogia, ele tem mais fé, mais obras, mais amor do que lá no passado. Louvado seja Deus. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti. É que tu toleras esta tal profetisa Jezabel. Quantas igrejas estão tolerando a profetisa Jezabel dentro da casa de Deus? Deus está irado com esse evangelho na qual nós estamos vivendo hoje, porque não é um evangelho pleno, porque não é um evangelho eterno. As pessoas estão pregando o evangelho do liberalismo, o evangelho de qualquer jeito, e Deus está muito irado com isso, ok? E ele disse: olha, tu que toleras esta mulher profetiza, que induz o meu povo à prostituição. Mas notem isto, Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Então, irmãos, para Deus não adianta, ou é tudo ou é nada. Aleluia, louvado seja Deus. Ou é tudo ou é nada. Ok, irmãos? E se uma igreja com doutrina, mas sem amor, não agrada também ao Senhor Jesus Cristo. Não agrada a Jesus. Mas uma igreja com doutrina, mas sem amor, não agrada a Jesus. Nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora da cidade. Nós poderíamos ser a igreja com maior entusiasmo, aleluia, de comunhão na cidade. Mas se nos falta a verdade, então não podemos agradar a Deus. E agora Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e elogia aquela igreja.
porque tem gente tão fiel na igreja de Pérgamo, ok? Que está pronto para morrer, aleluia, pela sua fé. Está escrito, ai daquele líder da igreja, Antipas, foi martirizado entre eles, e diz os historiadores que ele morreu carbonizado dentro de um boi de bronze. Ô, irmãos, que triste, não é? Irmã Catarina Aurélia, Deus lhe abençoe, amada. Dentro de um boi de bronze. Mas nesta mesma igreja, onde tem gente fiel a ponto de morrer pela sua fé, tem gente também flertando com o pecado. Tem gente também flertando com o mundo. Também tem gente seguindo as doutrinas de Balaão. Ok? Aquelas pessoas aquelas pessoas que andavam seguindo Balaão. Quem era Balaão? Balaão era o profeta que vendeu a sua consciência por dinheiro, ok? O profeta que induziu o povo ao pecado por causa do lucro. E assim tem muitos hoje, nos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Muitos pastores, muitos obreiros, muitos evangelistas que estão fazendo a obra de Deus por dinheiro. E estão influenciando pessoas. E Deus está irado. Aleluia, Deus está irado por causa do lucro. Numa mesma congregação tem gente andando com Deus e tem gente andando no pecado, andando com o diabo. E é muito comum as pessoas perguntarem se somos crentes, qual a igreja que você serve? Eu mesmo, muita gente me pergunta. E às vezes eu respondo, a mesma igreja do Senhor. E vai muito bem, outros dizem, mas outros menos, vai muito mal. Assim porque na mesma igreja tem gente cheia do Espírito Santo, mas outras perdendo a fé, vivendo em pecado, ok? E não vai parar até que seja flagrado. Já perdeu o temor de Deus numa destas congregações. Escutando o mesmo pastor, cantando os mesmos hinos, fazendo parte do mesmo coral, frequentando as mesmas reuniões, participando das mesmas santas ceias do Senhor. Cuidado, meus irmãos. Você pode ir ao inferno. Agora Jesus elogia a igreja de Sardes. Na verdade, aquela igreja tinha um nome na cidade. Uma igreja viva. Diríamos hoje, uma igreja avivada, como diz as pessoas. Talvez um culto vibrante, talvez uma liturgia cheia de emoção. Mas Jesus olha, faz o diagnóstico e diz, não, você está morta. Tem uns poucos aí ainda que não contaminaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles não contaminaram, mas lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E sabe, amado, Jesus me choca tanto porque o diagnóstico dele difere tanto o meu, às vezes. Porque para a igreja que diz ser pobre, Jesus diz que ela é rica. Para a igreja que ela diz ser pobre, e Jesus diz que ela é rica. E a igreja que é rica, ele diz que ela é pobre. Ok, irmãos? A igreja que ela é fraca, Jesus diz, não, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. O que é importante não é a opinião que eu tenho sobre você, mas é a opinião que Deus tem comigo. Aleluia. Isso é que é importante. Isso é que vale a pena. Aleluia. É claro, muitas vezes a sua opinião vale, sim, vale. Mas se você faz a decisão certa, ok, amados irmãos? Não é invenções, ok? Não é invenções, que Deus não se agrada disso. Então, amados irmãos, tem muitas coisas importantes. É o que Jesus disse a meu respeito. Você sabia que vós podeis estar enganados a respeito de nós mesmos? Vocês sabiam que às vezes você pode estar enganado acerca de você mesmo? Os outros podem estar enganados acerca de nós mesmos, ok? Mas Jesus não tem uma opinião, ele tem um diagnóstico, aleluia. Ele está andando no meio da sua igreja. E agora, amados, vamos ao capítulo 3, verso 14 ao 22, ok? Vamos ver o que diz lá? Amém?
Vamos ver o que diz lá, irmãos? Porque para uma das 7 igrejas, Jesus não vai fazer nenhuma elogio. Apenas censuras. E a igreja de Laodiceia. Ok, irmãos? Ele diz assim, eu queria que vos debruçássemos agora um pouquinho sobre este texto. Porque esta igreja, curiosamente, é a igreja que tem a melhor autoestima da cidade, da Ásia. Aleluia. Se fosse fazer uma avaliação, cada um avaliaria a si mesmo, ok? E lhe daria, então, a melhor nota, porque ninguém vai dar uma nota mal para você próprio, ok? Se fosse perguntar na cidade qual a igreja melhor, esta tiraria a melhor nota, disse ele. E ganharia também, mas essa é a única igreja, ok? Que está provocando náuseas no Filho de Deus. E eu queria olhar para este texto sobre 3 perspectivas com você. Dos versos 15 a 17. Jesus está fazendo um diagnóstico espiritual, ok? Versos 18 a 20, Jesus está fazendo o quê? Um apelo. E dos versos 21 ao 22, com base no verso 14, Jesus está fazendo uma promessa, então, eterna. Iremos falar de 3 coisas aqui agora, muito importante. Primeira, o diagnóstico. Segundo, o apelo. Terceiro, a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu não sei se você já parou para perguntar o seguinte, por que Jesus usou as figuras aqui nesta carta? Por exemplo, frio, quente, morno, ouro puro, vestes brancas, colírio. Por quê? Por que Jesus usou essas palavras? Jesus está usando estas figuras. Por quê? Certamente, Jesus era o maior e é, certamente, o único em comunicação. Jesus não era apenas fiel, ele era também relevante, quer dizer, saído. Aleluia. Glória a Deus. Ele era relevante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E aqui estão, irmãos. Aleluia. As figuras, a trajetória. Jesus o maior e certamente único em comunicação. Jesus não era apenas fiel, ele era também relevante. Aleluia. Jesus não era aquele tipo de pecador que dava respostas a perguntas que estavam sendo feitas. Jesus conhecia o texto e o contexto, aleluia. Ele conhecia o povo e conhecia a cultura. E porque ele usou essas figuras, por quê? Por exemplo, porque ele disse, conheço tuas obras, que nem és frio e nem és quente, mas porque tu és frio, te vomitarei da minha boca, porque não és frio e nem és quente. Aleluia. Com Deus, ou é 8 ou é 80. Com Deus é tudo ou nada. Aleluia. Então Jesus disse para ele assim, mas porque tu és frio, só frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Porque Jesus disse isto, irmãos. Vocês sabem, a cidade de Laodiceia ficava na região mais rica da Ásia Menor, chamada Vale do Rio Lico, ok? Eu li na história isso. E nesse Vale do Rio Lico ficavam 3 cidades, a 9 quilômetros de distância uma das outras. Irmão Adelino Costa, Deus lhe abençoe, meu amado, em nome de Jesus, de Brasília, o filho do meu pastor Antônio Inácio. Deus te abençoe, meu querido. Então, meus amados irmãos, esse Rio Lico e nesse Vale do Rio Lico ficavam 3 cidades de 9 quilômetros de distância, uma das outras. Aleluia. Uma da outra. A cidade de Hierápolis, a cidade de Colossos e a cidade de Laodiceia. As cidades eram tão próximas que quando Paulo escreveu sua carta aos Colossenses, ele pede para que a mesma carta seja lida na igreja de Hierápolis, ok? E na igreja de Laodiceia, porque ali era uma micro-região, ok? Eram uma única região urbana. Curiosamente, Hierápolis era a cidade das fontes das águas quentes. Vejam bem, irmãos, prestem atenção.
era a fonte das águas quentes, aleluia. Era como se fosse Caldas Novas lá no Brasil, aleluia. É como se fosse Caldas Novas lá no Brasil, ok? Caldas Novas, brasileiras. Tinha uma montanha lá, nesse lugar, em Hierápolis, tinha uma montanha chamada Castelo de Algodão. Rochas calcárias, brancas, brotam águas quentes, que vão formando e caindo em cascatas, formando, aleluia, piscinas naturais, e as pessoas vinham, e até hoje, vão para tomar banhos terapêuticos ali naquela cidade, e naquelas águas termais, naquelas águas térmicas que descem daquela cidade chamada, aleluia, Hierápolis. Como Deus falou, irmãos, como Jesus mostrou tantas coisas lindas, aleluia. Oh, glória a Deus. E as pessoas vinham ali para tomar banhos terapêuticos nas águas quentes de Hierápolis. E do outro lado do rio Lico ficava Colossos, aleluia. Mundialmente conhecida pelas suas fontes de água gelada. As águas dela já era diferente de Colossos, eram águas geladas. Frias, que também eram águas termais. Porém, Laodiceia, que fica bem ao lado, do outro lado, Laodiceia, a maior das 3 cidades, não tinham fontes nem de águas quentes e nem de águas geladas. As águas que chegavam em Laodiceia vinham das montanhas por meio de arquetutos. Aleluia, glória a Deus. E chegavam lá mornas, trépidas, impróprias para beber e impróprias também para uso terapêutico. E Jesus pega o gancho da geografia, aleluia, e diz, quem dera fosse quente ou frio. Remanai, tui decanta lamanaias. Jesus diz, quem me dera tu fosses quente ou frio. Aleluias. Como as águas de Colossos. Aleluia. Mas porque tu és morna, como as águas de que chegam na cidade, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que Jesus e Deus está revoltado com a humanidade e Ele está querendo vomitá-los da boca para fora. Porque o povo hoje em dia estão seguindo o liberalismo. As igrejas do Senhor estão cheias de liberalismo. Esqueceram do primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. E Deus diz, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Porque Jesus usou esta figura, irmãos, do ouro ali. É porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia. Aleluia. Da Ásia Menor. Laodiceia era rica. Oh, glória a Deus. Era a cidade dos ricaços, dos endinheirados, como hoje. Nós vimos muitas igrejas que os pastores, que os obreiros, que os missionários estão endinheirados, estão enriquecidos, mas estão frios, sem o fervor do Senhor. E Deus disse, eu te vomitarei da minha boca. Há quantos naquele dia que vão estar perante o Senhor e vão dizer, Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu curei no teu nome. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque tu não és frio e nem és quente. Tu estás no meio do muro. Eu vou te vomitar da minha boca para fora. Aleluia. Jesus falou àquela igreja. A igreja de Laodiceia. Por que Jesus usou a figura do ouro? É porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor. Era a cidade dos ricaços. Era a cidade endinheirada. Aleluia. E Jesus disse, vocês se orgulham tanto da sua riqueza. De vocês mesmo. Eu te digo, espiritualmente, vocês são pobres. Vocês são cegos. Vocês são nus. Vocês são miseráveis. Aleluia. Lá era o maior centro, irmãos. Estudando a história, irmãos, a gente aprende muito quando a gente estuda a história. Jesus, ali a palavra de Deus explica que Laodiceia era o maior centro textil da Ásia Menor. Multiplicavam-se as fábricas de roupa, lã negra, eram mundialmente conhecidas e produzidas naquela cidade.
E Jesus disse, vocês se orgulham tanto das suas fábricas de roupas, pois espiritualmente vocês estão nus. Vocês estão nus diante de mim. Aleluia. E agora, por que Jesus usou a figura do colírio? Glória a Deus. O maior centro oftalmológico estava, irmãos, na cidade da Ásia Menor. E multiplicavam-se as clínicas do tratamento de doentes dos olhos. O pó frígio, lá tinha um pó chamado pó frígio, que era o remédio mais milagroso na época. E Jesus diz assim, vocês se orgulham de suas clínicas oftalmológicas, pois espiritualmente vocês estão cegos. Aleluia! Vocês estão cegos. Então o que é que Jesus está fazendo? Resposta. Um diagnóstico espiritual, aleluia, para aquela cidade. É o que Jesus está fazendo. É um diagnóstico espiritual para aquela cidade. Rebalamanaitu idecanto remachaias. Oh, remanturiandalamanaya. Quantos crentes que Jesus está olhando e Ele está fazendo um diagnóstico espiritual na sua vida. Oh, Deus! Quem sabe até nós mesmos, irmãos, nós precisamos nos consertar diante de Deus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, aleluia. E Jesus faz esse diagnóstico para a cidade de Laodiceia, porque era uma cidade rica em fábricas, era uma cidade rica em dinheiro, era uma cidade rica em oftalmologia, era uma cidade rica em tudo. Mas Jesus olha para ela e Jesus diz, vocês estão se orgulhando de suas clínicas oftalmológicas? Pois eu digo para vocês, vocês são cegos. Oh, glória a Deus. Então o que é que Jesus está fazendo? Um diagnóstico espiritual daquela cidade. E sabe o que mais me choca, irmãos, nesse diagnóstico de Jesus? Não é o que ele vê. O que Jesus não vê é o que me choca. Remanaitu e decanta. Eu queria que você uma hora tirasse um tempo em sua casa e lesse as 7 cartas, as 7 igrejas, para você entender mais um pouco. Só de uma sentada só. Você vai notar algo curioso. Por exemplo, Jesus não faz a esta igreja nenhuma denúncia de desvio doutrinário. Não, ela estava correta. Jesus não faz ali, não fala sobre os falsos mestres, os falsos profetas, como há em Éfeso, incomodando a igreja. Não tinha heresias, já como tinha entrado em Pérgamo, em Tiatira. Nós diríamos hoje que Laodiceia seria, aleluia, seria uma igreja ortodoxa, uma igreja organizada, uma igreja cheia de doutrina, que andava na sã doutrina. Ok, irmãos? Ortodoxa, fiel à doutrina. Não tinha falsos mestres, nem tampouco falsos apóstolos. Não tinha Jezabel, naquela profetisa falsa. Não tinha doutrina de Balaão, nem dos nicolaítas. Aí você diz, então era uma igreja perfeita. Ninguém perturbando a sã doutrina da igreja. A igreja era íntegra teologicamente. E apesar disto, estava provocando náuseas a Deus. Aleluia. Ao Filho de Deus. Leiam as 7 cartas, irmãos, por favor. Segundo lugar, vocês não verão qualquer denúncia de Jesus de problemas morais na igreja. Tinha problema moral, não tinha problema moral na igreja. Mas na igreja de Pérgamo tinha problema moral. Tinha problema moral na igreja de Tiatira. Tinha problema moral na igreja de Sardes. Mas não há denúncia de Jesus de problemas morais na igreja de Filadélfia. Jesus não fez essa denúncia. Aleluia, glória a Jesus. Não tinha escândalos na igreja. A liderança não tinha que disciplinar nenhum membro da igreja. A igreja desfrutava de uma excelente reputação na rua e uma excelente reputação diante do espelho. Não obstante ser uma igreja ortodoxa e ética, mas esta igreja está provocando náuseas
ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes tem muitas pessoas, irmãos, pastores, obreiros, evangelistas, missionários, que às vezes pensam que estão andando direito. Eu digo isso comigo mesma, se eu estou enquadrada nisso. Às vezes nós pensamos que estamos andando direito diante de Deus, e Jesus olha para você e ele faz um diagnóstico e ele diz assim: não, você tem feito tudo isso, mas você é simplesmente um religioso. Você não tem feito bastante, você tem esquecido algo na tua vida. Oh, remanaitu, e decanta lamanaias. Irmão Santos Oliveira, seja bem-vindo, amado. Oh, aleluia! Ele disse: não obstante ser uma igreja ortodoxa e ética, mas esta igreja está provocando náuseas ao Todo-Poderoso, ao Filho de Deus. Terceiro lugar, leia as cartas e você não verá nenhuma denúncia de Jesus em observação de Jesus acerca de pobreza material, como tinha pobreza material em Esmirna, como tinha pobreza material em Filadélfia. A igreja de Laodiceia era próspera, a igreja é rica, os teólogos